Olá, eu sou a Neila Chamas, sou CEO da ITC Just Group e o nosso podcast hoje é Negócios Sem Fronteiras, onde a gente vai abordar assuntos relacionados ao mercado de intercâmbio e franquias. E hoje o nosso convidado é o Gustavo Júnior, da ETC João Pessoa, o nosso franqueado há quase 5 anos, e que está aqui para falar um pouquinho mais sobre ele e sobre empreender, né? Seja bem-vindo, Gustavo, muito bom ter você aqui. Estamos agora frente a frente para falarmos de negócios e compartilhar, né, o máximo de informação que a gente tem para pessoas que estão, de fato, pensando em franquear, né, em ser um franqueado, e também, principalmente, aqueles que estão querendo entrar aí na área de intercâmbio, para que eles possam ter o máximo de informação prévia, não é isso? Então, antes de falar de negócio, vamos falar do Gustavo. Gustavo, fala um pouquinho sobre você, sobre a sua jornada antes, né, de virar um empresário e um franqueado da ETC. Legal, muito bom, né, tá aqui junto com vocês, né? A gente sempre se fala virtualmente, tem um contato aí online e hoje está aqui com todos, é muito bom. Então, falando um pouquinho de mim, Gustavo, eu sou administrador de formação, trabalhei praticamente a minha vida toda antes de entrar na área de intercâmbio, né, na área financeira. Trabalhei em multinacional, em duas multinacionais, né? Mas sempre fui apaixonado por viagem, por educação também, né? Sempre gostei da área de educação. Tenho na minha família pessoas que são educadoras, então isso aí é interessante. Sempre gostei dessa área e sempre fui apaixonado por conhecer novos destinos. E fiz meu primeiro intercâmbio e a partir daí resolvi que o intercâmbio seria algo que eu podia não só me realizar profissionalmente, mas também para outras pessoas eu proporcionar essa experiência. Bacana. Então, você fez o intercâmbio que ano? Foi 2017, foi o 2017. intercâmbio. Canadá, Toronto, né? Isso. E aí foi um intercâmbio relativamente curto, né? Porque você na época Sim. trabalhava, então foi um período de férias. E essa experiência sua transformou para Mudou minha melhor. vida, mudou minha vida. Sempre falo isso, inclusive nos atendimentos, eu sempre falo com os clientes que essa experiência mudou minha vida. Eu já conhecia, né, outros países, mas quando eu fiz o intercâmbio, eu comecei a interagir com pessoas, né, de outros países. Então, é, esse intercâmbio que eu fui foi de um mês, foi um período até curto, né? Eu estava nas minhas férias do trabalho, mas já consegui nesse período ter essa experiência de poder conhecer gente do mundo todo. Então, para mim, foi uma mudança de vida total a partir dali. Então você, por ter sido o primeiro intercâmbio, você viu quão diferente era fazer o turismo e fazer um intercâmbio, né? Sim, com É certeza. uma experiência muito mais prático, né? No sentido do dia a dia, né? Da empresa. Então, Imersiva, né? Assim, você imerge ali no dia a dia do país, conhece pessoas. Então, assim, é algo que agrega muito como pessoa mesmo. A gente conhecer a história de pessoas com culturas totalmente diferentes da nossa faz com que a gente cresça muito. eu acho que é um ponto até importante de se falar aqui, que apesar de pegarmos avião para fazer, né, essa viagem, o turismo ele é muito diferente do intercâmbio. O intercâmbio ele é realmente algo de vida real, né? No turismo tem todo o glamour, tem toda a coisa de visitar os pontos turísticos, né? Tem alguém para pegar, tem alguém para retirar depois, se você, né, necessitar dessa parte. Tem o hotel ele tem toda uma parte de não só de não é uma acomodação, é uma hospitalidade. Então são negócios totalmente diferentes. É por isso que a gente, né, trata o intercâmbio com exclusividade dentro dos nossos negócios, por saber que são produtos totalmente diferentes e é o que a gente acredita de verdade, que é a questão da educação. Então você vivenciou, era o viajante, vivenciou o intercâmbio e se apaixonou pelo intercâmbio.
E aí voltou para o Brasil com essa coisa na cabeça de queria trabalhar com isso. Abrir mão do certo, né, que é a CLT, o funcionário. Conta um pouquinho aí mais dessa parte de transição, né? Quando que essa vontade começou realmente a martelar e os passos que você tomou, né, para realizar isso. Certo. Então, assim, na verdade, no primeiro momento eu pensei em morar no exterior. Pensei em fazer um intercâmbio Em mais família. longo, fazer um curso superior no exterior, principalmente no Canadá, né, que eu tinha acabado de voltar de lá. Aí eu falei, poxa, de repente pode ser uma possibilidade interessante, morar fora por um tempo, aproveitar mais daquela cultura ali, de tudo que eu tinha presenciado ali Sim. e por um período curto. Só que aí, conversando em casa, né, a gente viu que não seria a melhor possibilidade em família, porque minha esposa não foi muito a favor dessa ideia. Aí acabou que falei, tá, já que eu não vou para fora, o que eu posso fazer aqui? Porque na verdade eu estava insatisfeito, Profissionalmente, né? não profissionalmente, mas assim, eu queria uma mudança, principalmente de cidade, né? Eu não estava satisfeito na cidade que eu morava no Rio de Janeiro, na época eu queria algo mais tranquilo, assim. Minha filha, 5 anos de idade na época, então assim, eu acabei que eu falei, preciso de uma mudança Foi uma mudança logo radical, né? Mudar de radical, cidade, mudar de profissionalmente falando. Muito sim. corajoso. Então, aí a gente chegou em João Pessoa, que é onde a gente mora hoje, né? E porque a gente já conhecia a cidade, já tinha visitado várias vezes, Turisticamente. isso, tinha amigos lá. Então, a primeira decisão foi mudar para João Pessoa. Então, aí a partir daí eu falei, mudando para João Pessoa, eu quero iniciar o meu próprio negócio lá. E assim, tinha algumas possibilidades, né, de negócio, mas o principal era o intercâmbio, trabalhar com intercâmbio. Porque a experiência que eu tinha tido foi bem legal. E como eu disse antes, né, eu queria poder proporcionar isso a outras pessoas. Sim. Eu cheguei a ver outros negócios, né, até tive amigos que me fizeram proposta de trabalhar com outras coisas, mas eu falei assim, não, eu quero trabalhar com algo que eu possa me Seja sentir bem. prazeroso, né? Isso. E a experiência que eu tive foi muito boa, poder proporcionar isso a outros era o que eu queria ali. Aí comecei, né, nessa trajetória aí de pesquisa, de ver, né, qual seria a melhor opção de negócio em si, até que tomei a decisão que seria uma agência de intercâmbio mesmo. E aí, por que ter esse intercâmbio? Porque o mercado de João Pessoa não era um mercado tão bem trabalhado, né? No sentido, não tinha tantas agências, né? Eu lembro que era um mercado que, por João Pessoa ser uma capital de um estado menor, e ter uma população, né, menor, a gente não via, né, tantos concorrentes. Então, por quê? O que é que te chamou a atenção na ETC Intercâmbio na época? Sim, então, eu cheguei a pesquisar várias empresas de intercâmbio na época. E assim, a ETC, para mim, foi o que me trouxe mais segurança de tudo que eu precisava. O contato direto com você, a gente sempre teve uma boa abertura para. Eu, como eu não tinha experiência na área, eu acho que esse contato sempre poderia ser um diferencial, né? E sempre foi. Ter acesso, alguém que pudesse assim, dar um suporte. E assim, a empresa em si foi a que trouxe mais confiança em tudo. Eu achei que tinha muito a ver com o meu perfil também, no geral. E foi por isso que eu escolhi a ETC. Eu achei que assim, se encaixava mais no que eu estava buscando naquele momento. Eu acho que isso é um fator muito importante, né? É a questão da escolha. Os dois lados precisam, né, se conhecer. Então, a importância de estudar, né, a marca, os valores da marca, né, para que o sucesso seja realmente bom para os dois lados, né? Que aconteça esse sucesso para as duas partes. Então,
esse é um ponto muito importante, se você está olhando franquias, né, de você realmente entender um pouco mais sobre a cultura, os valores da empresa, para que a escolha seja mais assertiva possível, porque o dia a dia a gente vai botando em prática um pouco do que a gente né, naquele negócio. Então, se não comungar com a cultura da empresa, acaba, né, sendo um pouco difícil, né, de lidar. Mas que bom que, né, que entrou. Você entrou na véspera ali da pandemia, né? Foi 2019. E aí foi final de 2019, né, outubro para novembro, e março já tinha sido decretada a pandemia, então você já entrou no momento mais desafiador do que o que é o desafiador normal, né, do processo. A gente vai falar sobre isso porque eu acho que é importante. Aí você, né, começou todo o seu trabalho né, escolheu o ETC, teve todo o processo, né, de inclusão ali, né, no time, na participação, e aí veio a pandemia, né, que, claro que pra gente que as fronteiras fecharam, né, foi um caos, foi algo muito desafiador, né, e naquela época, o que é que você se sentiu assim, né, porque eu como empresária, com certeza, eu passei por vários momentos da minha vida que eu falo, meu Deus do céu, por quê, né? Tá acontecendo, de que forma, né, a gente tem que resolver isso. Esse foi o seu primeiro grande desafio como empresário, né? Como foi para você, né, esse momento? Apesar de você não estar sozinho, né? Você estava com alguém, mas localmente você estava, né? Tinha acabado de abrir a agência, né? Tava tudo super bonitinha, novinha, né? Fazendo todo um trabalho e para. Então, Papel do empreendedor nesse momento. assim, foi bem difícil, né? Como para todo mundo, acredito que. Mas eu acho que o importante foi que eu estava muito decidido do que eu queria. Então, assim, eu consegui. Claro, teve vários momentos que a gente pensa, vou desistir. Eu não posso dizer que não passou pela minha cabeça que acredito que não só na nossa área, mas em diversos tipos de negócio aí, com certeza muita gente pensou que, nossa, não dá mais, porque no começo da pandemia todo mundo achou que fosse algo assim Curto, né? Breve. Eu lembro que vamos ficar 3 meses, depois volta tudo ao normal, mas acabou que a gente viu que só ia se prolongando, ia passando o tempo e nada voltava ao normal, né? Então, assim, foi muito desafiador. Assim, como eu estava bem preparado para esse processo todo de mudança, acho que isso aí foi essencial nesse caso, né? Para mim, estar bem preparado em relação à decisão de trabalhar com intercâmbio, financeiramente também, né? Se eu não tivesse uma bagagem também, eu acho que seria bem mais difícil. Sim. Mas eu acho que o principal mesmo foi se segurar ali na esperança de melhora, que era uma fase que iria passar, e como passou, né? A gente saiu dessa problemática toda da pandemia, que hoje a gente nem lembra mais que teve Graças pandemia. a Deus, que a gente tem a memória curta em algumas coisas. Né? Sim, mas assim, foi um período bem difícil, porque eu estava numa cidade nova, que muita gente não me conhecia, não conhecia a ETC, e a gente acabou que iniciou e logo assim teve que fechar tudo. Os contatos que a gente estava começando a fazer ficaram todos parados, e assim, foi desafio, mas assim, eu acho que serviu de aprendizado, serviu de muito aprendizado. Com certeza, eu acho que o empreendedor, se tem algo que ele tem que ter, é a questão da resiliência, né? De olhar para o problema e falar como eu vou resolver, não é, será que vai resolver, né? É buscar a saída, né, a solução para aquilo. E claro, fazendo essa autoanálise, né, o tempo todo, porque a gente também não pode, como vou sair daqui sem saber que a gente está dentro de um negócio bom, né, e que dá sequência.
Eu lembro que em uma das nossas reuniões que a gente fazia matinal, né, que eu falava assim, ó, gente, hoje eu não tenho nem o que conversar, mas vamos trocar figurinhas. Teve uma época que eu botei até para refletir, né, gente, agora é o momento, né, se quem quiser desistir, agora é o momento, porque, de fato, o mundo estava fechado, né, e algumas agências já estavam, né, fechando e tal. Eu falei, ó, agora, por que a gente não vai desistir, né? Muito essa análise do mercado, né, será que isso vai parar? Não, né, é irreversível essa coisa do brasileiro querer sair do Brasil para, né, do nosso país para ir para fora. Então, era algo que me sustentava muito, né? E depois outros problemas que nós enfrentamos também muito baseado nisso. Então, foi um aprendizado geral. Eu acho que estava todo mundo unido, né, comovido naquela situação, mas foi um momento de muita dificuldade, principalmente no início, né, que você ainda está ali engateando no mercado. Então, eu acho que o ponto principal na decisão de qualquer pessoa ao optar por uma franquia ou abrir uma marca própria, né, um negócio próprio, é ter esse autoconhecimento, que se tem resiliência, né, para viver, porque muitos realmente desistem nas primeiras dificuldades, e ainda mais quando a primeira dificuldade é logo algo muito maior, né? Então, a gente tentou ficar unido ali, né, para sair desse processo. E aí me fala um pouquinho também das dificuldades de começar do zero um negócio, né? Você veio de uma outra cidade, já tem esse a mais, né? O networking ali não era ainda muito bem estruturado, que para o nosso negócio é muito importante, né? Que o boca a boca faz muita diferença, as conexões ali. E depois que essa pandemia passou, né? No sentido de as coisas voltarem um pouco mais para o normal, essa dificuldade local, né, de entender localmente, né, os movimentos que você fez, que precisou fazer com que a unidade, né, tenha passado por essa fase tão drástica, né? Eu via muito que você não desistia, né, assim, no sentido de você não se, né, claro que tinha momentos de realmente para baixo, isso é normal, né? Na jornada da vida a gente faz isso, do empreendedor é a mesma coisa. Mas buscava, né, saídas ali, se tentava parcerias, né, com alguns locais lá, que influenciadores, enfim. Fala um pouquinho aí da sua postura, né, como o franqueado, não ficar só esperando que a franqueadora, né, trouxesse as soluções. Porque isso é algo que a gente sempre deixa claro no início, né? A gente faz até um determinado ponto, depois, né, com a outra ponta que faz essa conexão. Então, fala um pouquinho desse papel, né, do franqueado mesmo, né, de como fazer a coisa acontecer localmente. Então, desde o início eu sabia que o início, né, na verdade, seria desafiador. Primeiro, por não conhecer o negócio, eu estava entrando no negócio que eu conhecia... Na prática só, né? Os bastidores isso, não. na parte do aluno, né? Uhum. Não conhecia na parte do empreendedor. Então, eu já sabia que seria desafiador por isso. Também por estar numa cidade, né, que não era minha, vamos dizer assim. Tinha 1 ano e meio que eu morava em João Pessoa, então não tinha muitos relacionamentos ainda, estava ali construindo, né? Então eu sabia também que isso aí seria mais um desafio. Então eu já tinha me planejado para, assim, vamos dizer, os primeiros 2 anos ser dessa construção. Uhum. Vamos dizer assim. Veio a pandemia, né, que mudou tudo, mudou todo o planejamento em si. Mas assim, como eu falei, eu sempre tive muita convicção de querer trabalhar com intercâmbio, querer viver isso, né, no dia a dia. Então a gente acabou que foi se adaptando ali inicialmente com pandemia. E hoje o que eu busco? É fazer parcerias locais, estar inserido em grupos de empresários de João Pessoa. Eu participo de uma associação de empresários lá. Tenho parcerias também fora, né? Com YouTubers, pessoas que possa também mostrar a marca, né, para outras pessoas. Então isso aí foi um caminho que a gente tentou percorrer de buscar os contatos
locais e também hoje o online, né, muito forte, para poder ir Movimentar a movimentar agência. a agência, a marca em si. E é o que a gente tem feito hoje. Maravilha. E tem diferença entre ser empresário e ser funcionário? Oh, muita coisa, Muita coisa, muita né? coisa. Assim, hoje até estava, quando eu estava vindo para cá, né, ontem, na verdade, estava conversando com uma pessoa sobre isso, que ser empresário no Brasil é difícil, não é fácil não, É para poucos, né? para poucos. Todo dia é um desafio É diferente, isso mesmo. em todas as áreas, né? Toda hora muda uma coisa impacta e é bem complexo. Mas Muito. assim, também tem seus lados positivos, né? Não Com vamos falar só do certeza, lado claro, negativo, a gente claro. tem também muitas possibilidades interessantes, mas é muito desafiador mesmo. É. Considerando aí 1 ano, 2 anos de pandemia, né, que deu umas paradas, 2 anos. 2 anos, né, que foi pra gente foi complexo. Mas você fez bastante viagem, né? Conta pra gente aí. Vamos falar do lado bom, né, da agência de intercâmbio, que não era como você imaginava, no sentido de, porque muitas pessoas falam assim, eu adoro viajar. Sim, bom, viajar é uma das coisas que você vai poder fazer, né, e é isso, é o seu trabalho, mas não é só isso, né, os bastidores precisam de muito mais coisa. Mas você investiu muito, né, em você nesse sentido de ir pra fora, de conhecer os lugares, é, e aí o seu olhar é diferente agora como viajante, agora com intercâmbio, seu olhar é focado em o dia a dia, como é que as pessoas estão, quem é que está ali, né? Conta um pouquinho aí das suas viagens que você acabou fazendo. Você começou inicialmente, né, no Toronto, no Canadá, mas durante esse tempo você fez aí essas viagens que te trouxeram muita riqueza, né, na prática. Então, sim, viajei bastante aí nesse período, né, de que a gente tem trabalhado com intercâmbio. É, assim, eu sempre gostei de viajar, né, de conhecer destinos novos, lugares diferentes. E trabalhando com intercâmbio, eu vi que a gente tinha necessidade também de não só falar do lugar. Claro, a gente estuda muito, estuda os destinos, Sim. mas quando você conhece pessoalmente, você pode passar uma visão muito melhor para o estudante de tudo que você tá visitando, está conhecendo ali. É a visão do dia a dia. É aquela dica que quem não está lá no lugar vai poder passar. Então, assim, eu também me preparei para isso, para poder não só falar de estudar o local, de pesquisar, né? Mas também poder falar do dia a dia, como é a cidade, como vai ser aquela experiência. Claro, cada pessoa tem um ponto de vista, mas eu acho que eu posso passar um pouquinho da experiência que eu tive. E, assim, aí falando das viagens, né? Primeiro eu visitei Dubai, né? Foi um intercâmbio bem legal, que foi assim, logo. Quando o pessoal tava voltando a viajar, você falou, vou lá, Foi né? um dos primeiros destinos que estava aberto na época. Tava mais flexível, né, pra entrar. Então, eu tive essa oportunidade de ir para Dubai, fazer um intercâmbio lá de 2 semanas. Assim, foi muito legal mesmo, é um destino fantástico. E também eu pude fazer uma viagem numa perspectiva assim porque muita gente acha que Dubai é aquele destino que só milionário vai, que você vai gastar milhões. Você foi na versão Na estudante, versão né? estudante, gastando Estudou, pouco. Aproveitei tudo que podia aproveitar lá, mas gastando pouco, então isso aí é bem legal. Eu acho que já é mais um ponto que eu consigo passar, né, legal pro sim, estudante, que existe essa possibilidade. sim. É um destino legal também por, é, assim, mesmo sendo um país árabe, mas todo mundo fala inglês, então as escolas são em inglês e 100% praticamente do país fala inglês. Então, tem aquela dúvida assim de, será que vale a pena? E hoje o inglês é o inglês do mundo, né? Não tem Sim. aquela questão, apenas 5%
da Fala árabe, né? população, não, hoje apenas 5% da população do mundo é nativa em Ah, inglês. sim. 95% são pessoas de outros países que falam inglês. Então, você ir para um país que tem gente do mundo todo, tem americano, tem inglês, tem indiano, tem árabe que fala inglês, então você tá ali Tá. trabalhando com todos os sotaques e línguas diferentes, né? Todo mundo falando inglês que acaba sendo uma coisa legal também, né? Para você melhorar o inglês em si. Aí Dubai foi o primeiro. Sim, Dubai foi o primeiro. Depois eu fiz uma viagem em família também para os Estados Unidos, né, Ah, com a minha esposa e minha filha, que também são destinos legais, que eu sim. já até mandei intercambista para lá, que é Orlando e Miami. Aham. Assim, é um destino mais de férias, né, mas a gente tem Sim. intercâmbio lá também que Sim, sim. Dá dá para para agregar conciliar, muito, né? né, possibilidade. Também foi uma viagem interessante, estava bem no meio da pandemia ali. Ainda tava no restinho, né? Eu lembro que para voltar de lá precisava fazer o teste de Covid Ah, foi na volta? na volta. Eu fiquei meio apreensivo porque mesmo assim não tendo sintomas, né, a gente nunca Se tivesse barrar, né? Ter que pagar mais lá em dólar. fiquei 2 noites sem dormir porque o resultado do teste não saía. Ixi, Eu aguardando quando recebi o resultado do teste foi era muita pressão, né? Na cabeça. porque imagina, ter que ficar lá nos Estados Unidos ia mudar toda a rotina, não só a minha, né, da família toda, de trabalho, de tudo. Então, assim, foi bem. Essa viagem foi bem legal. Assim, foi muito legal a viagem, mas no final foi bem estressante essa parte de ter que lidar com essa questão do teste de Covid, mas deu tudo certo. Então, e recentemente agora eu fiz uma viagem que eu comecei pelo Canadá. Ah, foi, começou lá. Foi assim, até algo meio que fora do normal, né? Muita gente não associa um pouco, muito assim a questão do Canadá ali tá até próximo da Europa. É, A gente verdade. imagina. Mas é porque você foi para Vancouver, né? Você foi pro outro lado. Sim, também, tem essa questão. Foi Então você conhecia, né, bem a parte do leste do Canadá, falou, não, tem que conhecer o outro lado. Aí você foi para isso, fui para Vancouver região, né? Vancouver, que é uma cidade que eu não conhecia, né? Então, já novamente falando, eu sempre procuro conhecer os destinos que a Sim. gente trabalha, então, como eu não conhecia Vancouver, eu tinha muita vontade de conhecer lá. Aí eu fui para Vancouver, visitei, né, várias escolas, foi bem legal. Gostei muito da cidade, muito, Maravilhoso. muito legal mesmo. Eu fiquei 5 dias em Vancouver, assim, deu para ver o básico, né, vamos dizer assim. Sim, Não foi uma sim. experiência longa. Depois eu fui para Londres, fiquei 3 dias em Londres. Que você não conhecia. Conhecia, Ah, já já conhecia conhecia. Londres. Acabou assim que foi mais uma experiência rápida para rever algumas coisas. Eu visitei também algumas escolas lá, mas foi bem rápido, né? Que eu estava meio que passando para chegar no destino que era a Irlanda, que era onde eu fui também fazer o intercâmbio lá. Aí cheguei na Irlanda. Na Irlanda eu estudei, né, numa escola lá, tive toda a experiência do aluno, né? Sim, Foi bem legal também reviver, né, sim. essa experiência de poder estar na sala de aula, estar no dia a dia. Lembrar, né, das dificuldades, né, ver Sim, o que é que realmente a gente precisa, né, acordar, pegar acordar. o transporte público, ir É, para a escola. Isso aí, quando a gente está fazendo intercâmbio, isso aí é é faz parte, gostoso, né? É né? gostoso, né? Agora Faz vai fazer parte. o dia a dia aqui. Faz Verdade. parte do processo. Sempre falo isso para os meus intercambistas. Falar, ó, quando você está no intercâmbio, tudo faz parte do processo, né, ali do aprendizado. Até pegar o transporte público é bem diferente de quando você está aqui no Brasil, passeando e estudando, né, tudo. Ah, tudo é bonito, né? Tudo é diferente, né? O início, né, é bem motivador, né, de estar ali, mesmo Sim, vivendo, né, a rotina um pouco mais chata assim, mas eu acho que tudo
tudo torna-se diferente, né, quando tá lá. E aí depois, França, né, que você foi também recentemente, né, mas então conheceu o Sim, destino. aí nessa viagem aí que eu fiz para Irlanda, na última semana que eu estava lá, eu tirei para visitar outros países que eu também Ah, gostaria de conhecer, né? Aí eu fui para Amsterdã, aí fiquei dois tá. dias. Depois eu fui para Bruxelas, na Bélgica. Uhum, Aí fui para Edimburgo, na Escócia, uhum, que é um destino também bem legal que a gente uhum. tem de Sim, intercâmbio. Adorei a cidade, mas incrível, incrível mesmo, é foi legal mesmo. espetacular. Linda, linda cidade, aqueles castelos, o clima medieval. Recomendo muito essa experiência. Lá também eu visitei, né, algumas escolas e também fui na Irlanda do Norte, né, que Sim, muita gente nem sabe que é. a Irlanda, eles são dois países. Na volta você vai de ônibus mesmo, de Dublin, por É, o exemplo, bem país, os pertinho. dois, né, são bem pequenininhos, então dá para fazer isso. A 2 horas de viagem você está em Belfast, que é Que a é a capital lá capital. da Irlanda do Norte. Cidade bem interessante também. Tem muita coisa ligada aos conflitos, né, que eles tiveram recentemente. Eu senti um Sim, clima assim, não pesado, mas é tenso. muito nacionalista, vamos dizer assim. Tem aquela questão de ser bem É, nacionalista, mas a cidade é bem legal, bem, bem interessante. bacana. Assim, questão de segurança não tem problema nenhum. Cidade muito Muito segura, segura, né? E a como Irlanda você toda. também passeou, né, pelas principais cidades ali, né? Sim, sim. Você rodou bastante, né? Conheceu Conheci ali as o. principais cidades, visitei muitos lugares lá, né? É um destino que hoje a gente tem trabalhado bastante, então precisava, né, de estar Sim, tendo esse, como eu conheci. disse, a visão do local, né, para poder passar para os nossos intercambistas. E eu gostei muito, me surpreendeu positivamente, Dublin principalmente, né? A gente sempre pesquisava, né, sobre o destino e a gente sempre vê pontos positivos e negativos. Todos os lugares existem, né, seus pontos negativos também, mas me surpreendeu muito positivamente a cidade. Cidade organizada, limpa, com assim, qualidade de vida muito boa. Tem a questão do clima, né, que muita gente não gosta, o clima é É. frio, mas foi bem tranquilo. Você vê que as pessoas são adaptadas já a isso. No dia a dia, acho que rapidinho você entra também no clima No de flow lá, né? No fluxo porque do. todo mundo tá vivendo É. e tá vivendo do jeito que o clima tá ali, não tem aquela questão de aqui no Brasil às vezes a gente, principalmente João Pessoa é Aham. muito assim, choveu, só Acabou o não sai nem na dia. rua, não faz nada, só sai Bota a dentro de casa. bota e, e acabou o dia, Eu né? percebi É. lá em Ao Dublin. contrário, né? Tá Quando faz chovendo, o sol, que, ai pessoal, meu Deus, não vou tá sair não, tá chovendo, o pessoal tá calor. de bicicleta lá na rua. Eu falei, poxa, É, isso é no uma coisa Brasil muito a gente não sai nem importante. de carro, quanto mais de bicicleta. Então, isso é uma coisa muito realista, muito real mesmo, né? A gente se adapta, né? Agora, claro, a gente tem a preocupação de entender quais são as coisas que a pessoa não gosta para não mandar para o lugar, mas falar assim, Claro, ai, poxa, lá chove muito, chove, super chove, mas a vida não para, que nem Vancouver, né? A cidade tem muito mais dias, né, de chuva do que de sol, então não deixa de sim. ter graça a cidade e a rotina por conta disso. Você falou muito, né, assim, das suas experiências, de coisas, né, nessa trajetória, vivendo novos intercâmbios, porque isso é muito importante para o nosso negócio, para a gente não cair, né, na mesmice ali da coisa e sempre estar indo para lugares novos, tal, tal. Mas teve alguma história, assim, de aluno seu já que te comoveu, no sentido, assim, que inspirou você a falar assim, pô, essa história é bacana. Tem algum aluno já que você alguma história assim de aluno que você ajudou, né, nessa transformação e que é inspirador? Sim, tenho. Assim, essa é uma pergunta difícil, né, para recordar assim, mas eu tenho, sim, na verdade, um casal, né? Foram dois alunos que
eles queriam ir para a Irlanda. Aí teve uma questão do nível de inglês deles não ser alto, né? E eles tinham escolhido uma escola que acabou que só aceitava alunos com nível de inglês mais avançado. E assim, eu percebi muito que eles tinham muito sonho de morar na Irlanda, morar no exterior. Os dois queriam muito essa experiência. E quando eu passei para eles, né, que a escola não tinha aceito pelo nível, eu vi que assim foi Frustrante, né? muito frustrante para eles. E assim, mexeu muito comigo também, isso tudo, porque eu lembro até uma coisa que ele falou comigo quando foi fechar o intercâmbio, que ele falou assim: pô, tô fechando o intercâmbio com você porque você me passou muita confiança e tudo. E dar essa notícia para ele que ele não tinha aceito pela escola, eles não tinham sido aceitos, né? Foi assim, bem complexo. Mas assim, aí o que aconteceu? A gente conversando, né, buscamos uma outra escola para eles. Ativa, né? Na verdade, eles mudaram até de cidade, né? Foram para uma outra cidade. Eles iam para Cork, foram para Limerick. E assim, tenho falado com eles e o feedback hoje foi no dia que eles me mandaram a mensagem agradecendo por tudo, falando que eles estavam adaptados lá. Assim, eu até me emocionei mesmo por tudo que eles falaram, né? Falaram que estavam vivendo um sonho lá, que a decisão tinha sido fantástica de ir para a Irlanda. Estavam gostando de tudo, já tinham mudado de acomodação, né, lá. Estavam numa acomodação muito legal, até me mandou foto da acomodação que eles estavam, do apartamento novo. Eles tinham conseguido assim, né, com um valor até bem legal. Aí a segunda, até a mensagem deles, né, que eles tinham sido abençoados lá. E estavam sendo abençoados. E foi assim, bem, bem legal mesmo. Esses daí foram, para mim, estudantes que marcaram mesmo por ter visto, né, todo o desafio, até a questão financeira, que a gente sabe que exige um investimento grande, ainda mais quando é um casal, né, que são dois investimentos, né, vamos falar assim, e eles... E eles mandarem isso depois, né, esse feedback, né, que pô, foi a melhor coisa que aconteceu. Esse é o lado bom, né, do nosso negócio. A gente receber esses feedbacks e a gente vê as pessoas, né? E é esse o nosso trabalho, né? Porque o intercâmbio nem sempre, quer dizer, nunca vai ser 100% conforme foi planejado e idealizado. Então, a importância de ter, né, pessoas né, que vão fazer parte da empresa, que estejam imbuídos mesmo, envolvidos de fazer a coisa acontecer, apesar de todos os problemas, né, sejam fatores externos, sejam fatores internos, né, que a empresa passa também, que isso não estrague, né, e não atrapalhe o projeto daquele aluno. Então, mas ser alimentado com essas mensagens nos faz realmente seguir, né? Eu tenho feito muito isso, né, em momentos mais tensos, assim, sabe, de conversar com um aluno, com o pai, para ver para eu voltar um pouquinho para a essência da coisa, porque isso me motiva de novo, porque às vezes o problema está tão grande que a gente, né, fica só ali dentro. Então, essa coisa de ter esse apoio também, né, não estar sozinho nisso. Isso acontece, né? Vão sempre acontecer, né? Qualquer lugar que você esteja nunca vai ser 100%. Sempre tem algumas questões que às vezes está fora do nosso alcance. Com certeza. Mas o importante é a gente estar sempre disposto a buscar a melhor solução. Porque enquanto a gente estiver disposto a buscar a melhor solução ali, nem sempre vai ser aquela primeira planejada, né? No caso deles aí, eles mudaram até de cidade, mas no final das contas deu tudo certo, super felizes, adaptados. E assim, uma coisa também que eu acho muito interessante é que a gente vê que quando a pessoa está em busca, né, de algo novo, melhorar mesmo em tudo, né? Eles conseguiram um emprego muito rápido na Irlanda. Na primeira semana eles já estavam trabalhando. Caramba!
Muito rápido mesmo. Me surpreendeu. Eu vi assim, falei, nossa, porque você vê que a pessoa está querendo tanto que dê certo, que acaba, parece que tudo flui para que aquilo ali aconteça mesmo. Isso é legal. E eles estavam indo para o programa de estudo e trabalho, né? Sim, o programa mais longo. trabalho na Irlanda. E quais são os seus principais... Qual é o programa que você mais atende, mais manda alunos lá em João Pessoa? Então, hoje é o programa de estudo e trabalho, né, da Irlanda. A gente tem tido muita procura pelo esse programa, porque assim, é uma porta de entrada muito interessante para aquele aluno que não tem inglês ainda intermediário ou avançado, quer ter uma experiência no exterior e precisa trabalhar. Então, hoje a Irlanda, o processo a burocracia é bem pequena para tudo, bem simples de você ir para lá. Então, hoje tem sido o nosso principal destino. A gente tem uma parceria, né, com o Felipe, que tem um canal no YouTube lá da Irlanda, onde ele indica a ETC, me indica como o parceiro dele, né? Então, isso aí abriu uma porta grande lá na Irlanda. E também toda essa experiência, né, que eu tive lá visitando e dos nossos intercambistas, acaba que hoje o nosso carro-chefe, eu falaria que é a Irlanda. Bom, vamos chegando aí no final, né, do nosso podcast. Quais conselhos você daria agora, vocês, né, com quase 5 anos como empreendedor, como empresário, quais conselhos você daria para alguém que está querendo abrir uma franquia hoje, independente do negócio, né, que está querendo realmente entrar nesse negócio? Quais são os principais conselhos que você daria? Certo. Então, primeiro é você trabalhar com o que você gosta. Então, isso aí eu acho que é o principal ponto. Não adianta você fazer algo que não seja prazeroso no seu dia a dia, porque no primeiro desafio você vai falar assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui nesse negócio? E os desafios vão vir. Empreender não é fácil, os desafios vão vir. Então, acho que o primeiro ponto é esse. Acho assim, pesquisar bem, se preparar bem, seja com informações, financeiramente também é muito importante. Para você entrar no negócio hoje, você precisa ter pelo menos um capital, né, para poder ali, se manter durante um período, que o início é bem difícil. O meu foi mais do que o normal, né, porque teve a pandemia, mas todo o início é complicado. Então, até você estar ali maturando o negócio, então, isso aí tem que ser bem planejado também, essa parte financeira, de investimento, e assim, ter vontade vontade de resiliência, né, para ir cada dia enfrentando os desafios e melhorando. Exatamente. E evoluindo, né? Evoluindo isso. E só para fechar, Gustavo, há 5 anos atrás, né? Você entrou, era ETC, viramos ETC Just Group, né? E estamos aí, enfrentamos, né, diversos desafios. Como você vê, né, esses 5 anos dentro, né, dessa parceria inicialmente comigo, mas depois, né, ampliado aí. Como é que você vê hoje a ETC Just Group? Você vê como... Então, a gente passou por muitos desafios, né? Muitas coisas nesse tempo todo aí. E de todos os desafios, né, que eu acho que é muito importante, né, que a gente viveu aí nesses 5 anos. O que é que você acredita, assim, né, Estar aqui hoje é acreditar muito. Sim. Eu penso assim, por eu estar trabalhando com intercâmbio na ETC, porque eu sempre acreditei e acredito na marca, nas pessoas. Acredito que a gente tem muito potencial de evoluir. Assim, a fusão das duas marcas, acho que agregou muitas coisas
porque a gente teve novas perspectivas, novas pessoas vieram para trabalhar também, né? Mas assim, o futuro agora é buscar, né, retornar, né, em alguns pontos que a gente teve de dificuldade. E hoje, falando especificamente lá da gente de João Pessoa, a gente já alcançou algumas coisas, mas precisa melhorar muita coisa também, principalmente localmente, né? Que a gente ainda precisa fazer a marca ser mais conhecida em si. É um constante trabalho, né? Mesmo Sim, 5 anos depois, você entende que o que você fez não é o suficiente para não, continuar, né? Então, assim, o trabalho é diário mesmo, né? A gente tem que estar sempre buscando melhorar, entender melhor o cliente, né? Ter informações para continuar caminhando, né? isso aí. Então, E assim, eu espero que chegue novas franquias, novas pessoas, para a gente poder estar fortalecendo mais a marca em si. Isso é importante, sim. muito importante mesmo. É, E é isso, estamos felizes. E o mercado de intercâmbio como um todo, você vê aqui Sim, assim, a médio e longo prazo, é um mercado realmente que vai continuar com ativo? certeza. O mercado, assim, cada dia mais as pessoas querem ter novas experiências, querem, seja melhorar o inglês ou, de repente, ter experiência de estudar fora. A gente vê que cada dia que passa, né? Ainda mais hoje com a internet, né? Que você vê muita informação na internet, muita propaganda também, né? De tudo quanto é Sim. tipo. Você vê que as pessoas vivem essas experiências, né? E acho que hoje a gente tem muito mais acesso a isso. Eu lembro que há, sei lá, 20 anos atrás, acho que quem fazia intercâmbio eram pouquíssimas pessoas e pessoas com, às vezes, é muito difícil ter acesso, né? Hoje em dia a gente tem muito acesso a tudo, né? E o mercado tende a só a crescer. Eu percebo isso, cada dia mais gente querendo estudar fora. Muita gente às vezes diz, quero sair do Brasil, não acredita mais no Brasil em si, tem essa parte também, né? Mas tem aqueles outros que Querem se querem, capacitar e vão voltar e tá tudo voltar, certo, claro, mas é algo muito. De 5 anos atrás para hoje, você vê que a coisa está muito mais sim, tá. difundida, né? Vamos Difundir, dizer. com certeza. E é algo que, assim, após a pandemia, na pandemia a gente ficou meio assim, meu Deus, eu acho que ninguém nunca mais vai viajar, vai. A gente vê que quando passou a pandemia, as pessoas voltaram com muito mais Mais forte. vontade de ter experiências novas, de morar fora, ter uma experiência em outro país de estudar, até de viajar também, né? Fazer turismo. Hoje o mundo está todo aí aberto para tudo. Então, assim, com certeza o mercado que vai continuar cada vez mais forte. E as pesquisas dizem isso, né? Que cada vez mais as pessoas querem ter essa experiência. Isso aí. Agradeço pela sua participação aqui, por compartilhar um pouquinho da sua história e espero vocês no próximo episódio.